Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou que os municípios não podem editar leis que obriguem mercados a terem empacotadores. Em outra decisão, o plenário autorizou a cobrança de mensalidades em colégios militares. Com a decisão do Supremo, cabe a cada supermercado oferecer ou não os serviços de empacotadores. Os municípios não podem criar leis obrigando os estabelecimentos a contratarem pessoas específicas para essa função, porque apenas uma lei federal da União poderia regulamentar este tema. O caso chegou ao STF depois do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ser contrário à decisão da Justiça do Estado, que considerou inconstitucional uma lei municipal sobre este tema. É comum hoje a verificação de que nesses estabelecimentos os próprios clientes passam os produtos numa máquina que pelo código de barras identifica a mercadoria, ato seguinte, um saco plástico é expedido e a própria pessoa faz esse empacotamento. Levando, portanto, a percepção da compreensão que já se formou aqui em sede de controle concentrado de constitucionalidade, estou acompanhando na conclusão o eminente ministro relator e juntarei declaração de voto. Considero que não se cuida aqui de matéria referente ao direito do consumidor, que poderia ainda ser suplementada pela atuação do município, mas matéria atinente ao desenvolvimento de atividade econômica. Em outro caso julgado hoje pelo plenário, ficou decidido por unanimidade que colégios militares podem cobrar contribuições dos alunos. Como as escolas não têm recursos do Ministério da Educação, o orçamento vem do Ministério da Defesa e, além disso, contam com uma lei específica e, por isso, não haveria ilegalidade nessa cobrança. Existem hoje 13 colégios militares no Brasil. Entendo que não há ofensa à regra constitucional da gratuidade. A própria lei de diretrizes e bases da educação, ao regulamentar toda a educação, a gratuidade, a organização, já exclui especificamente o ensino militar. É um colégio que tem como escopo preparar aspirantes à carreira militar e ao futuro ingresso nas Forças Armadas. Não haver recursos provenientes do Ministério da Educação que garante o sistema e, portanto, a vaga para este estudante para a manutenção dessas escolas especificamente. Por esta peculiar condição é que eu concluo no sentido de julgar improcedente a presente ação. Não se encontram os colégios militares inseridos no sistema da rede pública de ensino e, portanto, não participam daquela distribuição de recursos públicos destinados à educação. Aqueles que não têm oportunidade dessa matrícula no colégio militar, nem por isso ficam fora da proteção ou deixam de fruir da garantia fundamental de acesso à educação básica pública e gratuita. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui e tem outros detalhes da sessão da primeira turma de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite. Karina, o julgamento hoje do Uber, né? Do IPVA do Uber, que chamou muita atenção, hoje não foi finalizado, é isso? Do Uber, que não é o Uber do aplicativo. Essa foi uma das primeiras colocações feitas da tribuna na sustentação oral da procuradora da empresa recorrente. Trata-se de uma empresa de Uberlândia, daí o nome Uber Representações, que contestava uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu que o recolhimento do IPVA deveria ser feito ao Estado de Minas Gerais, não obstante os veículos da frota da Uber Representações estivessem licenciados no Estado de Goiás. E a grande discussão nesse recurso extraordinário, que teve o julgamento iniciado com o voto do ministro Marco Aurélio, mas foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro-presidente Dias Toffoli, não foi finalizado, mas a discussão era justamente essa: saber se o IPVA deve ser recolhido no local do domicílio do contribuinte, já que a empresa está sediada em Uberlândia, um município do estado de Minas Gerais, e daí o IPVA seria recolhido aos cofres de Minas Gerais, ou se no local onde o veículo está registrado e licenciado, que de fato, no caso concreto, seria o estado de Goiás. Para o ministro Marco Aurélio, o relator, a decisão do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais deve ser reformada e, portanto, ele dava provimento ao recurso extraordinário para entender que, diante da ausência da legislação sobre IPVA, o que deve prevalecer é o
o que diz a Constituição Federal. E a Constituição Federal, no artigo 158, inciso 3, diz que 50% do IPVA recolhido pelo Estado deve ser repassado para os municípios aonde aconteça o licenciamento. E o ministro Marco Aurélio disse: não consigo imaginar de que forma o Estado de Minas Gerais vai recolher esse IPVA e passar 50% desse valor aos municípios do Estado de Goiás. Então, para ele, a questão se resolveria no âmbito da Constituição, na medida em que esse IPVA deve ser recolhido, sim, ao Estado de Goiás, já que o licenciamento, o registro, foi feito em um dos municípios do Estado de Goiás. E, portanto, ele dava provimento para reformar a decisão. Nesse mesmo sentido, outros 4 ministros o acompanharam, ficando vencido até o presente momento, abrindo a divergência, o ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro Alexandre de Moraes, esse é um caso típico de guerra fiscal e que essa hipótese de se licenciar o veículo em um determinado estado, embora o domicílio do contribuinte seja outro, é uma hipótese de fraude e, portanto, ele entendia que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estava correta e, portanto, negava provimento a esse recurso extraordinário. 2 ministros votaram com a divergência, até agora 5-3 o placar, suspenso o julgamento, aguardando o voto do ministro Dias Toffoli. Eu falei que você estava trazendo as informações da primeira turma, na verdade, da sessão plenária. Falando sessão plenária, amanhã às 14. Amanhã às 14 horas, no direto do plenário, a sessão plenária da tarde, a extraordinária de toda quinta-feira. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.